Saudações, professorada. Eu me chamo Pedro Henrique e este é o vídeo da questão 10.34, ciclo Rankine com reaquecimento. Muito bem. Esta é a questão que eu irei resolver. 10.34 do livro do Sengel, 7ª edição. Sobre o ciclo Rankine. Um ciclo Rankine ideal com reaquecimento, que utiliza água como fluido de trabalho, opera na caldeira a 15.000 kPa, no reaquecedor a 2.000 kPa e no condensador a 100 kPa. A temperatura é de 450 graus Celsius na entrada das turbinas de alta pressão e de baixa pressão. A vazão máxima através do ciclo é de 1,74 kg por segundo. Determine a potência utilizada pelas bombas, a energia produzida pelo ciclo e a taxa de transferência de calor no reaquecedor e a eficiência térmica do sistema. Aqui tem-se o gráfico, temperatura por entropia, de como que é distribuído esse ciclo, né, o ciclo Rankine, pelos processos que ele realiza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim como a referida pressão e os níveis de temperatura de cada etapa. Os estados físicos que o fluido se encontra, que no caso é a água. No primeiro estágio, líquido saturado, depois líquido subresfriado, que é o líquido no caso abaixo do ponto de ebulição, líquido comprimido. Terceiro estado, vapor superaquecido. Quarto, vapor saturado, com o título entre 0 e 1. Quinto estado, vapor superaquecido de água. Sexto estado, vapor saturado, com o título de 0 a 1. Mais embaixo aqui temos a representação de como esse ciclo funciona. Bem aqui. Começando da saída do condensador e entrada na bomba. A bomba vai precisar realizar um trabalho. E esse trabalho vai impulsionar o fluido para a caldeira. Que da a caldeira vai para a primeira turbina, que é a turbina de maior pressão. Em seguida vai ter o reaquecedor, chegando na etapa quinta, que é a de turbina de baixa pressão, que vai realizar um trabalho para só então esse líquido chegar na etapa 6, onde ele será condensado no condensador e vai ser retirado o calor. Na caldeira o calor vai ser acrescentado no sistema e no condensador esse calor vai ser retirado. Da mesma forma para a bomba e para a turbina. A bomba ela vai precisar de um trabalho para ser realizado e a turbina ela vai fornecer um trabalho, W da turbina. E o que ele pede é determinar a potência utilizada pelas bombas e a energia pelo ciclo. Para começar a resolver essa questão aqui, vamos precisar dos valores de entropia, entalpia de cada um desses pontos aqui, para que então a gente possa achar qual o calor que circula pelo sistema e a partir do calor podemos fazer o cálculo de trabalho. Dando continuidade à resolução da questão, nós vamos precisar dos dados da tabela A4, A5 e A6, que são respectivamente água saturada em relação à temperatura, água saturada em relação à pressão e vapor de água superaquecido. Com os valores da tabela A5, é possível calcular a entalpia do fluido na bomba, no ponto 1. Ou seja, o nosso H1 vai ser igual a H do fluido para 100 kPa. Com isso, o H1, que é a entropia 1, entalpia 1,
vai ser igual a 717,51 kJ por quilograma. A pressão do condensador é de 100 kPa e o estado é de líquido saturado. A primeira coisa que a questão pede é: qual a potência utilizada pelas bombas? Para fazer esse cálculo, nós podemos utilizar a equação que relaciona a potência da bomba com as entalpias, a diferença de entalpia 2 e 1, ou simplesmente igualar ao volume mássico vezes a diferença de pressão. Como nós temos a diferença de pressão, né? Temos a pressão P2 e P1 que foi fornecido, nós podemos achar na tabela o valor de V1. E assim nós podemos multiplicar essa expressão aqui, V, pela diferença de P2 menos P1, por M, que é a nossa vazão mássica, e assim nós podemos encontrar a potência na bomba, usando os dados da tabela A5, VF, que é do fluido, é igual a 0,001043 metros cúbicos por quilograma. Assim, nós vamos ter que a potência na bomba é igual a 1,74 kg por segundo vezes 0,01043 metros cúbicos por quilograma vezes a diferença de pressão P2 menos P1, que vai ser igual a 15.000 menos 100 kPa. O resultado dessa multiplicação aqui vai dar 27,03 kJ por segundo. Joules por segundo é a unidade de potência. Com isso fica que a potência na bomba vai ser igual a 27,03 kW. Depois disso, nós vamos ter que essa potência da bomba dividido pela vazão mássica, ela vai ser igual à diferença de H2 menos H1, como foi anunciado aqui em cima. E dessa equação aqui, nós podemos isolar o H2 para calcular a diferença de temperatura na etapa seguinte. E assim encontrar o valor do trabalho. Ou seja, o H1 nós já temos, foi encontrado na tabela. O H2 é o que a gente precisa descobrir nessa etapa aqui. Nós vamos fazer isso, nós fazemos isso substituindo os valores que a gente já encontrou da potência e do H1 e pela vazão mássica. Substituindo tudo isso, fazendo esse cálculo aqui, nós vamos ter que H2 vai ser igual a 433,05 kJ por quilograma. Depois disso, nós vamos para a caldeira, que o estado físico vai ser vapor de água superaquecido. Então nós vamos ter que a pressão fornecida foi de 15 MPa. Vamos utilizar a tabela A6. Com isso, a temperatura 3 é de 450 graus Celsius também foi fornecida. E na tabela A6, podemos encontrar aqui o H3, ele é igual, numericamente igual a 3.157,9 kJ por quilograma. E o S3, que é a entropia no ponto 3, ele vai ser igual a 6,1434 kJ por quilograma Kelvin. Por que é importante ter o valor de entropia? Porque existem estados, máquinas, é importante saber o valor da entropia, porque
ocorrem processos isentrópicos dentro do ciclo. Depois disso, vamos para a turbina de alta pressão com estado de vapor saturado e vamos utilizar a tabela A5. Com isso, nós vamos ter a pressão, que é dada 2000 kPa, a entropia S3 é igual a S4, ou seja, essa entropia aqui, ela é numericamente igual a S4, que é da próxima etapa. E para achar a entalpia, nós podemos utilizar a equação que relaciona entropia com título, pois já que é vapor saturado já tem título nesse estado aqui. E desse título, substituir na equação de entalpia, que também relaciona o título, ou seja, o título vai relacionar essa equação com essa. O HF podemos encontrar na tabela, o HFG, que é referente ao estado de fluido e líquido. O próximo passo é o calor na turbina de alta pressão, cujo estado é o vapor saturado. Para isso vamos utilizar a tabela A5 com os dados já fornecidos de pressão no ponto 4, que é de 2000 kPa, a entropia em S3 ela é igual a S4, já que a turbina ela é isentrópica. Turbina e bomba são isentrópicas. Utilizaremos a equação que relaciona título e entropia para achar o título nessa pressão. Em seguida, vamos utilizar esse título para substituir na expressão que tem entalpia e título. A partir dos valores da tabela de SF e SFG, encontramos que o título X4 ele é igual a 0,9497 e substituindo esse título na expressão de baixo e usando os valores de HF da tabela 5 e HFG, encontramos que o H4 ele é igual a 27,03 kJ/kg, 2703,3 kJ/kg. Depois disso, vamos para o próximo passo, que é a turbina de baixa pressão e o vapor saturado. Com isso, vamos ter a pressão no ponto 5, vai ser de 2000 kPa, e vamos utilizar os valores da tabela A6, que é de superaquecimento. A temperatura 450 já foi fornecida, e como essa temperatura não existe na tabela 6, existe apenas 400 e 500, vai ser preciso interpolar esse valor. E dessa interpolação nós temos que o H5 vai ser 3.358,2 kJ/kg e a entropia 5 vai ser 7.200. Vai ser 7,2866 kJ/kg. Pronto. Depois disso, volta para o condensador no estado de vapor saturado. E no condensador vamos ter a pressão 100 kPa, a entropia 6 vai ser igual a entropia 5, que a gente acabou de encontrar aqui. E repete-se o procedimento que foi feito na turbina de alta pressão. Equação de entropia, equação de entalpia, entropia, entalpia.
Substituindo os valores, vamos ter que o título X6 é 0,9880 e substituindo os valores de HFG na equação de baixo, vamos ter que o H6 ele vai ser igual a 2.648 kJ/kg. Estes são os principais valores que serão utilizados para determinar o trabalho, o sistema e o que é solicitado também. A partir disso, para o calor que entra e sai, nós temos que o calor que entra, ele é H3 menos H2 mais H5 menos H4. Substituindo os valores que nós encontramos, vamos ter que o calor que entra, ele é igual a 3.379,8 kJ/kg. Ok? O calor que sai, ele é numericamente igual a H6 menos H1. Substituindo os valores, vamos ter que 2.230,5 kJ/kg. E a diferença entre o calor que entra e o calor que sai, ele vai ser igual a 1.149,2 kJ/kg, que é justamente o trabalho pela razão em massa. Vai ser o trabalho pela vazão mássica. Com esse resultado, nós podemos calcular a potência produzida pelo ciclo. A potência vai ser igual a vazão mássica vezes o valor que a gente achou de trabalho pela razão mássica. Ou seja, vai ficar 1,74 kJ, 1,74 kg por segundo vezes 1.149,2 kJ por kg, que vai dar 2.000 watts. A taxa de transferência de calor no reaquecedor. Essa taxa no reaquecedor ela vai ser calculada pela equação Q no reaquecedor vezes a vazão mássica vezes a diferença de H5 menos H4, que substituindo nós temos 1.140 kW. A eficiência térmica do ciclo ela pode ser calculada utilizando N igual a 1 menos o calor que sai menos o que entra. E disso nós vamos ter que a eficiência vai ser 0,34. Essa foi a questão 10.34 do livro do Senjo, 7ª edição.